vamos começar ah, pela parte mais importante, que é porque, o que são séries temporais, não é? E porque esse tipo de dados é diferente do restante dos dados, porque é que nós não podemos tratar, pronto, como se fosse qualquer outro tipo de base de dados, não é? Ah, Em primeiro lugar, porque há séries temporais, o, podem ser uma sequência de valores, qualquer tipo de valor, no caso. Aqui vamos falar basicamente dos valores que estão dentro dos reais, né? Pode ser negativos, positivos, ponto flutuante, enfim. Ahm, mas que são ah, ordenados no tempo, certo? Eles não podem ser tratados como um conjunto de dados atemporal em que nós podemos eh, fazer, por exemplo, um sample daquilo aleatoriamente e sem se importar com qual é a ordenação temporal dos dados, não é? Ahm, Aqui há várias, digamos assim, definições, né? Ahm, do que são séries temporais. A mais abaixo, digamos, aqui é a definição mais matemática, né, do que significa uma série temporal. Ahm, as séries temporais podem ser obtidas, digamos assim, os valores podem ser obtidos em intervalos regulares do tempo, ou pode ser também o que a gente chama de séries temporais não discretas, mas contínuas, né, que não são o tipo de séries temporais que nós vamos falar agora. Ahm, Normalmente as discretas têm um intervalo de tempo ah, exato, digamos assim, entre um e o outro. Ou é ou um valor obtido diariamente, ou é um valor obtido a cada hora, tendo um valor obtido a cada mês. Então, além disso, temos um grande problema filosófico aí no meio, que também diferencia bastante da estatística normal, em que a estatística normal sempre busca a independência entre os dados, não é? Eh, por exemplo, quando pensamos numa distribuição normal, na estatística, nós tentamos, através de uma amostra que seja independente, né, tentar supor quais são os parâmetros da população, não é? No caso das séries temporais, nós só temos uma amostra, como é que eu posso dizer? Uma amostra por, por tempo, não é? Então, o que nós temos, na verdade, é que pensar que a cada tempo, né, a cada unidade de tempo, nós teríamos uma distribuição, mas nós só temos a possibilidade de obter uma amostra dessa distribuição, né? Então, nós supostamente teríamos uma distribuição que seria ao longo do tempo, mas a série temporal que nós temos, na verdade, é a realização de uma das possíveis amostras que poderíamos obter durante aquele período de tempo, não é? Então, nós vamos falar dos tipos de séries temporais discretas, né? Há vários exemplos, né? No caso, por exemplo, seria aqui uma série temporal formada por valores, né, de economia, eh, eh, também físicos ou biológicos. Podemos ter um sensor que está a medir movimentos, pode estar, pode estar a medir temperatura. No caso, a temperatura, se formos pensar, não é um valor discreto, né? É um valor que está o sensor, digamos, hoje em dia pode ser um sensor digital, mas normalmente seria uma coisa analógica que estaria a medir
há qualquer mínima fração do tempo que poderíamos imaginar à variação da temperatura. E no caso, o que normalmente costumo fazer é medir a média da temperatura naquele dia, ou então o máximo, o mínimo, né, para tornarmos essa medida de forma discreta, não é? Senão teríamos outros métodos para modelar o que seria a medida contínua deste valor. Pode ser temperatura. Um outro exemplo que eu posso dar aqui, que não parece óbvio, mas, por exemplo, podemos transformar coisas que não parecem séries temporais em séries temporais, por exemplo, o DNA. O DNA é formado por letras, basicamente, né? Por tipos de nucleotídeos que são ordenados, mas podemos atribuir, por exemplo, valores a esses nucleotídeos, né? Mais um, menos um, mais dois, menos dois, e à medida que formos ordenando eles, nós podemos subir e descer, né? Estes valores e tornar como se fosse uma time series like, uh, e trabalhar com ferramentas de time series em cima disso. Outra coisa, por exemplo, no marketing também, número de vendas, né? Ah, porque é que, por exemplo, seria importante isso? Seria a partir ou também em outros certos temporais, a partir do momento em que nós fazemos uma intervenção, né? Saber verificar se aquela intervenção teve efeito ou não, né? Sempre contabilizando a partir sempre ter em conta a ordem temporal dos dados, a demografia, né? Número de pessoas que residem em um certo local. E este aqui é um tipo especial de série temporal que existe uma ciência bastante desenvolvida por trás disso que se chama controle de processo, né? Em que as ferramentas que normalmente utilizamos para modelar séries temporais não são utilizadas nesse tipo de processo. Aqui nós não vamos falar sobre isso, mas é só para termos ideia. Por exemplo, uma fábrica que está a produzir parafusos, que seja, ah, tem sempre, neste processo, não consegue, seria, digamos assim, muito difícil estar a medir todas as características de cada fase do processo, mas podemos medir, por exemplo, se o peso final do parafuso é X, não é? Em média. E o objetivo dessa carta de controle de processo seria, obtendo amostras, né, ver se o parafuso, digamos, está na média ou não, se está a fugir, quanto que está a fugir. Existe uma série de regras aqui, por exemplo, este pontinho vermelho aqui é um ponto que está fora do usual, mas não quer dizer que o processo esteja fora de controle. Pode ser que seja só uma anomalia pontual, mas aí há série de regras que mostra, não, a média está progressivamente a modificar-se, ou se existe uma variação muito grande, enfim, isso aqui basicamente uma forma de vermos se o processo como um todo, e depois tentar identificar qual é a parte do processo que está a falhar, né? Está estabilizado ou não. Ah, e o que vamos falar, pronto, basicamente são os outros tipos de séries temporais, esses outros aqui, né? E o que é que nos importa aqui como na área da saúde, né? O- No que é que nos importaria medir, por exemplo. Ahm, Existem estudos que eu lembro que, em que faz a associação, por exemplo, do número de mortes e a qualidade do ar, ou então após a intervenção do uso
de cinto de segurança, né? Comparando com as mortes no trânsito, ou então, enfim, há muitas coisas que nós podemos aqui pensar na área da saúde que envolvem basicamente séries temporais. E por isso que é muito importante nós termos a ideia de que isso é bastante diferente dos outros estudos randomizados. Isto é eh, quase como se fosse um estudo de coorte ou um estudo eh, caso-controlo, em que os próprios dados são controlos deles mesmos, não é? E a grande, uma propriedade muito importante das séries temporais é a que a gente chama de autocorrelação, não é? Os, como eu disse, ao contrário da estatística normal, que supõe que os dados sejam independentes, aqui nós temos a suposição, a premissa, acho que seria a palavra melhor, de que os dados têm alguma dependência entre eles, né? E os objetivos das séries temporais são estes quatro aqui. Podemos ter mais, mas os mais importantes, não é? O que é que nós podemos fazer com uma série temporal? Nós podemos descrever o processo, não é? Tentar explicar de que forma que este processo eh, se processa, não é? E muitas vezes estamos eh, e, preocupados em prever o que é que esse processo pode dar em seguida. Inclusive, a previsão dos dados às vezes nos dá uma certa ideia de, de comparação. Por exemplo, nós podemos prever que os dados, se continuassem daquela mesma forma, estariam dentro dessa faixa, mas a partir do momento em que fizemos uma intervenção, os dados fugiram naquela faixa, então podemos pensar assim, houve alguma influência daquela ação que nós tivemos. Tá? E o controle seria aquilo que eu disse das cartas de controle, não é? Nós garantimos que aquele processo está dentro de uma margem de qualidade, não é? Controle de qualidade. Antes de nós começarmos a modelar as séries temporais, nós temos que percebê-las, não é? Principalmente, a primeira coisa que a gente tem que fazer, como todos os outros tipos de dados, datasets, nós precisamos primeiro fazer uma série de plots, observar os dados, ver se há missings, né? Ver como que eles se comportam, qual é o tipo de, de frequência desses dados, se são dados que são diários, se são mensais, se são de quartos de ano, como é que eles são. Né? Ah, em séries temporais, a maioria dos modelos tem ah, premissas antes de serem colocadas. Assim como, por exemplo, para fazermos um DST, nós pensamos que nós temos a ideia de que os dados são, assumimos que os dados são normais, não é? Antes de fazer um DST, senão nós temos que partir para um método não paramétrico. Aqui, nas séries temporais, também temos uma série de premissas que temos que garantir antes de tentarmos aplicar algum tipo de modelação. Neste caso, o que chamamos de transformar os dados, né, antes, temos a possibilidade, por exemplo, de estabilizar a variância dos dados. Né? Este gráfico, uh, embora pareça mais uma contagem, né, séries temporais também podem ser modeladas como uma série de Poisson, mas isso fica para outro momento. Podemos ver que à medida que passa com o tempo, a variância dos dados vai diminuindo, certo? E uma das formas de nós estabilizarmos a variância dos dados seria utilizar uma transformação logarítmica. Caso podemos ver que a variância dos dados passa a ser mais ou menos parecida ao longo do tempo. Esses pontos aqui são onde o logaritmo era zero, então
temos algumas falhas aqui dos dados. Ahm, Outra questão é o seguinte: fazer a sazonalidade passar de multiplicativa para aditiva. O que é que eu queria ter conseguido colocar aqui a minha caneta a funcionar, mas o que é que temos aqui neste caso é que os dados são normalmente uma composição do valor, neste caso aqui de cima, multiplicado pela tendência, multiplicado pela sazonalidade, né? Depois também temos um erro, né? Que seria uma, uma randomização, digamos assim, um valor aleatório que sempre temos ter em conta nesses dados. O que nós queremos é transformar isso tudo de uma forma muito mais fácil de computar, digamos assim, que é transformar isso em soma. E como é que nós fazemos isso em séries temporais? Também a transformação logarítmica passa da multiplicação para a soma, não é? E podemos ver bem aqui neste gráfico que à medida do tempo que vai passando, além de haver uma tendência positiva, vemos que a sazonalidade também vai aumentando, certo? E a transformação logarítmica mantém a sazonalidade estabilizada ao longo do tempo. Esta base de dados, ela pronto, é uma medida da qualidade do ar em Nova York em 1973 e ela é assim mesmo, é cheia de missings. É uma coisa que nós também temos que depois, não é âmbito desta aula, mas também temos que ter em consideração depois em como preencher os missings, não é? Eh, mas aqui nesse caso seria a nossa preocupação seria na normalização dos dados, né? Os dados aqui temos um grande skew aqui para a esquerda, né? E o log ou em outros casos o exponencial são formas de nós tentarmos normalizar os dados. E isso, o log e o exponencial nada mais são do que, posso dizer, extremos de uma transformação chamada de Box-Cox, né? Que são dois autores uh, que no caso nós podemos pegar uma distribuição de dados e tentar, através de transformações matemáticas, aproximar o máximo possível da normalidade e a partir daí tentar utilizar modelos que assumem que os dados são normais. Ahm, Quanto às tendências, o que é que a gente pode. Antes de falar das tendências, é o seguinte: aqui nós estamos falando das transformações dos dados, certo? Há uma. Há um estudo já. Como podem ver, os dados e muita literatura que eu vou pôr aqui é da década de 70 e lá vai, né? Então, nessa altura já viram que quanto menos transformações dos dados nós fizermos, melhor, porque vemos que por fim não há uma grande diferença na modelação se tivermos, por exemplo, principalmente nessa parte da normalização dos dados aqui na uh, deixar os dados com desvios ou normais não vai modificar muito o modelo, não vai nos trazer muitos benefícios. E também temos que ter atenção mais para frente que quanto menos, o modelo, quanto menos transformações fizer, é o princípio da parcimônia que eles dizem,
mais fácil vai ser de depois ser utilizada, porque sempre os passos que nós fizermos para transformar os dados e depois modelar, se quisermos fazer uma previsão, nós vamos ter que fazer todos os passos ao contrário para depois termos os dados na escala e na unidade correta. Então, quanto menos passos tivermos para trás, menos passos vamos ter para frente. Pronto, para lidar com tendências, temos aqui também vários tipos de ferramenta. Uma delas é fazer simplesmente o curve fitting, não é? Aqui eu fiz o mais simples de todos, fiz uma regressão linear simples, e dessa regressão linear eu uh, lembre-se que eu disse que isso aqui é a sazonalidade ela é multiplicativa, não é? À medida que passa, vai cada vez aumentando. Então, o que foi feito aqui foi uma divisão desta linearidade nos dados para tirar a tendência dos dados, não é? Se os dados fossem já transformados em aditivo, eu faria uma subtração, nesse caso, em vez de divisão. Isso também serve para a sazonalidade dos dados, mas também pode ser aplicado na, na tendência, que é filtrar. Eles fazem diferença entre curve fitting para filtragem, porque é o seguinte, aqui na filtragem eu posso utilizar uma regressão linear, eu posso usar um polinômio de segundo grau, de terceiro grau, posso usar um logaritmo, um exponencial, só que aqui eu não tenho. Eu posso até pensar aqui que eu tenho uma sinusoide, não é? Um cosseno, enfim. Mas o que eu estou a utilizar aqui é uma coisa que não depende, não é um polinômio, é o que a gente chama de spline. Spline, o que que é? É uma, é um, é um modelo assim, de curva que se adapta aos dados de acordo com o número de pontos que eu colocar. Nesse caso aqui, eu coloquei 15 pontos, ou seja, é como se dentro dessa faixa aqui eu colocasse, eu não sei se eles estão aqui, em que ponto exatamente estão, mas são 15 pontos, em que depois eu estou a torcer, né, esta linha para que passe por esses pontos e faça mais ou menos então o caminho dos dados. E no momento que eu retiro, aqui eu pus aqui os dados originais menos os splines, e aqui dividido pelos splines, dá basicamente a mesma coisa, só muda é a faixa de numérica onde os dados estão colocados. Mas pode-se ver perfeitamente que conseguiu-se tirar a sazonalidade utilizando este método. E uma outra forma muito simples de se fazer é a diferenciação. A diferenciação tirou basicamente aqui a, a tendência toda dos dados, não é? O que é a diferenciação? É eu pegar o dado, o dado seguinte e subtrair do dado anterior, certo? Então, eu estou a fazer, nesse caso, uma diferenciação, né, de ordem 1, e foi suficiente para estabilizar os dados, tirando a tendência. O que os modelos de séries temporais querem? Querem que a gente torne os dados estacionários. Estacionário quer dizer o quê? Que tenha, à medida que passa o tempo, que tenha no mínimo a média e a variância constante ao longo do tempo. Entendeu? Então, nesse caso, a média certamente está a alterar, embora a variância dos dados possa ser a mesma, mas a média está a mudar. E eu preciso, antes de modelar, tornar os dados estacionários. Isso não quer dizer que eu precise tirar a sazonalidade toda, né? Eu preciso é que eles sejam estacionários. Deixa eu passar mais aqui. Aqui.
Pronto, com a sazonalidade, pode ver que esse tipo de transformação que eu fiz aqui tirou a sazonalidade e manteve a, a, a tendência dos dados, digamos assim. Porque eu fiz uma diferença não do próximo valor, mas do próximo janeiro, digamos assim, de 12 observações a seguir. Então eu subtraí janeiro com janeiro, fevereiro com fevereiro, março com março. Então eu tirei a sazonalidade anual que tem e manteve-se a tendência. Pronto. Aqui é o que eu vos falei sobre a correlação dos dados. Os dados não são independentes, né? Eles têm o que a gente chama de autocorrelação. Né? E essa autocorrelação pode perdurar com bastante tempo, ou pode ser uma autocorrelação só dos dados de ontem e anteontem, por exemplo. Né? Ah, e pronto, já está dito aqui aquilo que ele disse sobre a- os outros tipos de dados em que a estatística normalmente pensa assume que os dados são independentes, né? E tenta extrapolar a distribuição. Uma ferramenta muito útil que nós utilizamos para analisar os dados é o correlograma, né? Isso aqui é chamado ah, função de autocorrelação, né? Em que nos mostra qual é a correlação ao longo do tempo dos dados que nós estamos a ver. Eu coloquei, assim, normalmente isso aqui é truncado mais ou menos aqui, depende da quantidade de dados, porque isso aqui não nos interessa, mas eu fiz questão de colocar essa função até o fim para nós vermos como é que se comporta, mesmo com todos os dados. Isso aqui é uma série gerada, ah, uma série aleatória gerada para mostrar que uma série perfeitamente aleatória, o único valor que tem correlação é com ele mesmo, não é? É o primeiro valor, tem correlação com ele mesmo, o resto está dentro dessa faixa que consideramos aqui como não significativa, ou seja, os dados, neste caso aqui, não tem correlação nenhuma um dado com o outro. Tá? Aqui um exemplo de uma correlação de pequena ordem, né? Short term, em que este quer dizer que é totalmente correlacionado e temos que ter atenção que isto aqui é no tempo zero, quer dizer que o próprio valor obviamente está correlacionado com ele mesmo, né? Mas o que nos interessa ver aqui então é o seguinte, é o que a gente chama de lag, na verdade, então é quantos valores a seguir aquele que nós estamos a medir. Né? Uma série estacionária, puramente estacionária, nos requer que qualquer pedaço da série temporal que nós pegarmos tenha a variação, a variância e a média estável, não é? Só que isso é impossível, basicamente, para a maioria dos dados. Então, o que a gente usa isso eu vou falar depois, mas já estou adiantando, é o conceito de segunda ordem de estacionalidade, em que nós nos preocupamos mais com a estabilidade do lag, né, do que exatamente com qual é a parte da série que nós estamos a pegar aqui porque obviamente se eu for ver a média dessa parte aqui não é exatamente igual à média desta parte aqui, mas eu posso considerar o dado como estacionário. Tá? Isto está a me mostrar só apenas que tem uma correlação mais ou menos até o lag 1, 2, 3, se calhar 4, e a partir daí os dados não se correlacionam. Tá? Isso vai depois me ajudar a decidir qual é o tipo de modelo que eu vou utilizar. Isto aqui é um exemplo de uma série alternante, que a gente chama, né? Em que pode-se ver que a cada lag,
a correlação é negativa, é positiva, é negativa, é positiva. Pronto, é só um exemplo de tipos de gráficos que nós podemos ver. Um, Este gráfico é interessante porque pronto, são os dados puros, né? Sem transformação, né? E podemos ver que é um dado, é uma série de dados não estacionária, em que no ACF fica muito claro que existe uma tendência, né? E ao mesmo tempo, também neste dado, nem todos, não é? Mas neste dado vemos que além da tendência também vemos uma sazonalidade. Aqui seria o número 1, né? Então, a cada uma unidade da frequência dos dados, que o caso é anual, temos uma sazonalidade, não é? Então, este tipo de análise é bastante interessante de vermos como é que é o comportamento dos dados. Aqui pronto, o dado ele não tem tendência, mas tem flutuações sazonais, e isso também vê-se muito bem aqui na, no ACF, em que o que eu quero dizer é que este ponto no tempo, comparado com este ponto do tempo, ele está inversamente correlacionado, né? Por isso que aqui o valor é negativo, e no momento que volta para cima, eu digo que este valor tem uma correlação com este, que tem uma correlação com este, certo? Mas está a saltar vários lags para eu ver a correlação entre os dados. Pronto, processos estocásticos. Essa palavra aqui basicamente significa que são processos que são randômicos, aleatórios, ou eh, que são ao acaso, né? Eles, a progressão deles, né? O processo que está por trás da formação deles é baseada num processo randômico. Aqui o que eu vos disse sobre o processo que é estritamente estacionário, ele assume que todos os momentos dos dados, o que são os momentos dos dados? O primeiro momento é a média, o segundo momento a variância, o terceiro momento e o quarto momento, não me lembro qual deles é, é o skewness, enfim, aquelas outras métricas que temos para ver a normalidade dos dados, são todas estacionárias, ou seja, ao longo do tempo, qualquer parte dos dados que eu for pegar, ela se mantém, que isso é muito difícil nós obtermos. Então, partimos para a estacionalidade de segunda ordem, em que a média e a variância é constante no tempo, mas em relação ao lag, né? Ou seja, se eu medir entre o tempo 2 e o tempo 1, ou se eu medir sempre entre o tempo 5 e o tempo 1, eu quero que a variância e a média uma, seja constante. Aqui temos outra vez o processo puramente aleatório, né? Nesse caso, nós usamos a aleatoriedade sempre dentro do normal, não usamos o, o random uniform, mas o random normal, né? Aqui no caso com a média zero e o desvio padrão de 1. Esta série temporal, digamos assim, aleatória, ela é base para para os modelos seguintes de séries temporais que nós vamos ver hoje, que é o mais clássico de se utilizar. Obviamente que já existem diversos outros modelos que podemos aplicar, mas hoje eu vou falar só do mais clássico, que é o da autorregressivo e média móvel. Mas são basicamente feitos em cima dessa série aleatória. Eu posso, digamos assim, pegar essa série aleatória, gerar ela, deixar de lado e depois montar os modelos em cima dela.
Este aqui é o Random Walk, que também vocês vão ver bastante. Também serve às vezes como forma de nós testarmos modelos ou testarmos outro tipo de coisas que podemos fazer com séries temporais, que seja buscar valores repetidos, enfim. O Random Walk, ao contrário do, do anterior, que é puramente random, não é? Aleatório, o Random Walk eu estou sempre a considerar o valor anterior, ou seja, ele tem uma correlação com o valor exatamente anterior ao dele. Ou seja, eu vou pegar o valor que eu tive, que eu gerei agora e vou somar ao próximo, ao valor aleatório daquela minha série aleatória. Depois, a seguir, eu vou fazer a mesma coisa. Vou partir do ponto em que eu estou e vou somar o valor aleatório. Depois vou somar o valor aleatório, certo? Não vou simplesmente colocar aqui o valor aleatório. Isso aqui também pode ser chamado o modelo de Markov, né? Em que a única coisa que se sabe no modelo de Markov é aonde se está, né? A partir do momento eu estou no valor menos 30, para onde eu vou, né? Vou para cima, vou para baixo, enfim. Estou agora no valor menos 10, ou para onde? Se eu só, a única coisa que eu sei é o valor onde eu estou e para onde eu vou, certo? E curiosamente, se nós fizermos a primeira diferença deste random walk, eu vou voltar ao processo aleatório. Então, estão muito correlacionados a essa questão de, de saber apenas o seu último valor. No momento que eu faço diferença, eu estou a tirar este conhecimento e estou a voltar para o processo aleatório. Agora, começa a parte mais importante dos modelos de séries temporais mesmo, clássicos, em que o primeiro deles é o Moving Average Process. Isso, em primeiro lugar, não confundir o processo de média móvel com a média móvel, né? Média móvel é eu pegar uma sequência de dados e pegar uma janela de dados, somar e dividir pelo número, e aquilo vai me dar a média, não é? E eu começo a fazer a média móvel daqueles dados. Isso é uma coisa, isso não tem nada a ver com o processo de média móvel, tá? Mas no fim ainda vou posso vos confundir mais ainda. O processo de média móvel não depende do, do valor que eu já gerei. Ele depende basicamente do processo aleatório puro que eu gerei antes, que eu falei para vocês. E a ordem desta média móvel, porque o valor atual depende linearmente de que valores passados, né? De um valor passado, de dois valores passados, de cinco valores passados, né? Em que cada Q, na verdade, aqui nesta fórmula, é um coeficiente, certo? Neste caso, o coeficiente, o zero, vai ser sempre 1. E daí depois, por exemplo, se eu fizer uma média, um processo de média móvel de ordem 1, este vai ser o meu primeiro coeficiente, certo? De ordem 2, eu vou ter então um beta 1 e um beta 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora no tempo 5, x5, eu vou pegar o meu valor aleatório 5, como um todo, 1, e somar o meu valor aleatório 4, multiplicado pelo coeficiente que está no meu processo de média móvel. Não é? Se eu tenho uma média móvel MA1, um coeficiente de 0,8, é? Isso quer dizer que o meu valor anterior da série aleatória vai ter um peso de 0,8.
para o valor atual que eu vou ter. E assim sucessivamente. A próxima, daí, o meu valor anterior, o X, no momento que eu tiver feito já o X4, quando for passar para o X5, o meu valor X4 não interessa. O que vai interessar, na verdade, é o valor aleatório 4, o Z4, certo? E eu vou multiplicar por 8. Quando for passar por 6, é o Z5, que eu vou multiplicar por 8. E assim sucessivamente. E eu vou ter um, um gráfico mais ou menos parecido com isso, certo? O ACF e o Partial ACF, depois eu vou explicar o que é o Partial ACF, tem uma característica muito definidora do processo. O MA1 vai ver, nós vamos ver que no primeiro lag ainda há correlação. A partir do primeiro lag já não há correlação. Se eu tivesse um processo MA2, eu teria dois tracinhos aqui e o terceiro já não seria correlacionado. Tá? E o parcial ACF normalmente nos dá um valor uh, um, um valor de correlação. Parcial ACF ele é gerado de uma outra forma, que acho que é melhor não falar já. Vou deixar para quando introduzir o próximo. Esse aqui, o autorregressivo. O processo autorregressivo, ao contrário da média móvel, ele depende do valor anterior. Por isso que ele se chama autorregressivo, não é? Ou seja, o valor que eu tinha antes tem uma influência no valor que eu vou ter depois. Tá? Deixa eu só voltar aqui rapidamente para estes dados aqui, que é interessante vermos de onde que de onde que ele veio. Isso aqui posso dizer que é um processo autorregressivo, com dois, três, quatro lags. Ou seja, até o meu quarto valor anterior tem uma certa influência no meu valor atual. E vemos que esse dataset aqui é o fluxo de um rio. O fluxo do rio está a variar sempre, mas é lógico que a velocidade do fluxo do rio a um segundo atrás e a um segundo à frente não é lá muita diferença, né? Então ele vai variando com o tempo, às vezes é mais lento, às vezes é mais rápido, mas se formos pensar assim em curto espaço de tempo, a variação não é tão grande assim, né? Eu também não vou passar do zero pro 30 km por hora de uma hora para outra. Há sempre uma aceleração e uma desaceleração, então por isso que podemos pensar mais logicamente que há uma correlação entre o valor anterior e o valor seguinte, né? E para modelar esse tipo de comportamento, o autorregressivo faz justamente isso. Começa o autorregressivo também tem essa questão da ordem, né? Quantas ordens tem, e o valor é o P, não é o Q, e portanto um autorregressivo 1 significa que vamos ter um coeficiente para o valor anterior. Ou seja, eu vou pegar o valor anterior que eu tinha na minha série de dados e multiplicar pelo coeficiente para ter o valor seguinte, certo? Se eu tiver P coeficientes, 5 coeficientes, eu vou pegar o quinto valor anterior, multiplicar pelo quinto coeficiente, quarto valor anterior até o terceiro, tá? E sempre multiplicando pelo seu próprio por seu coeficiente correspondente e somar para dar o valor que eu tenho atualmente, mais o Z, né, que é o valor aleatório. Esses dois, o autorregressivo e a média móvel, são, digamos, as peças fundamentais desse modelo, que é o modelo ARMA
né? Ou depois eu vou falar mais também do ARIMA, mas o ARIMA fica por último, em que é o modelo autorregressivo, Autoregressive Moving Average Model, né? Por que que temos essas duas coisas juntas? Uma característica importante que foi se ver é que o modelo autorregressivo, por exemplo, o modelo autorregressivo de ordem 1, se formos matematicamente transformar ele vai ser exatamente igual a um modelo de média móvel de ordem infinita. Ou seja, eu consigo transformar um modelo finito autorregressivo num modelo infinito de média móvel. Então, há uma relação entre esses dois modelos, certo? E juntando esses dois modelos, nós conseguimos, por exemplo, se eu tenho uma série de dados, que depois que eu tirei a tendência, depois que eu tirei a sazonalidade, e guardei isso de lado porque eu vou precisar depois para repor e ter os dados originais. Depois que eu tirei essas componentes e tenho um valor, uma série estabilizada para que eu possa fazer a modelagem em cima, eu posso pensar em utilizar um autorregressivo, posso pensar em utilizar a média móvel, mas eu posso fazer uma coisa melhor ainda, que é utilizar a autorregressiva e média móvel de ordens inferiores. Ou seja, o meu modelo fica mais simples, né? Em vez de eu posso até conseguir modelar com uma média móvel de ordem 6, mas isso depois vai ser muito complexo e computacionalmente complicado enfim, de se voltar atrás para poder fazer uma previsão ou explicar o modelo, como é que eu vou explicar assim? Fica mais fácil se eu conseguir encaixar nisso um modelo autorregressivo de ordem 1 e uma média móvel de ordem 1 que também faz o mesmo serviço, entendeu? Por isso que é um modelo que se encaixa perfeitamente um com o outro. Para terminar, em relação a este modelo, o que temos por último, bom, aqui é só para mostrar o ACF e o parcial ACF do modelo autorregressivo. Uh, Isto aqui dá para ver que a autorregressivo ele vai diminuindo aos bocadinhos, né? Até chegar um momento em que ele não tem mais correlação dos dados. Então, quer dizer, até o quinto valor, até o quinto lag, ele tem então seria um modelo autorregressivo de ordem 5, digamos assim. E aqui no Partial CF vemos que já desde o início já não há correlações. Partial ACF ele é calculado utilizando o modelo autorregressivo, por isso que eu não disse antes, porque se eu for voltar aqui, o que eu estou a fazer? Aqui eu tenho o processo de autorregressão, de autocorrelação, e aqui o que eu estou a fazer é o seguinte, estou a fazer uma autorregressão do valor do lag 1, uma autorregressão do lag 2, uma autorregressão do lag 3, do lag 4, aqui no caso. Não, sim, porque o parcial não tem zero. Então, uma autorregressão do 1, uma autorregressão do 2, do 3, do 4, do 5, e o valor que me dá essa autorregressão é que eu vou pôr aqui no parcial ACF. Isso serve para me dizer também que se eu tiver aqui muitos valores acima no parcial ACF, quer dizer que este modelo talvez seja melhor explicado por um autorregressivo do que por um moving average. Tá? E por último, seria este aqui, que é o Integrated ARIMA. Né? A diferença aqui que tem é o I, que é nada mais do que nós já fizemos até agora, autorregressivo, moving average, só que eu estou a incluir no modelo a questão da retirada da tendência, né? Utilizando uma diferença. Então, o I, para não complicar muito,
é basicamente o seguinte: eu temos aqui uma série de dados em que tem uma grande tendência, em que o ACF nos mostra que há uma tendência, eu não consigo explicar nada aqui. O I basicamente vai fazer o quê? Vai fazer com que ele pegue esses dados, faça uma diferença desses dados, transforme no, no, numa série como essa aqui, e a partir daqui ele começa a modelar os dados, entendeu? Então, se nós temos uma série de dados que não tem tendência, o i vai ser zero. É só isso, né? Então, a diferença do ARMA para o ARIMA é nós considerarmos que os dados têm ou não tendência. Bem, isto é uma introdução, mas também já é bastante complicado. Quero saber dúvidas.